Gostaria de convidar o jornalista e repórter da Rede Globo. Ele, que foi correspondente internacional no Japão por 5 anos, de 2013 a 2018, narrando diversas crônicas sobre a cultura japonesa e reportagens de destaque sobre o país. Com vocês, o jornalista e repórter Márcio Gomes. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço a Márcia, ao Alexandre, que me fizeram esse convite tão gentil, aos meus colegas aqui, professor Clóvis, Thelma, emocionante. Eu não sei se eu vou conseguir chegar aos pés do depoimento da Thelma aqui, mas acho que, pela data, vai ser algo especial para mim participar disso, porque exatamente hoje faz 1 ano que eu e minha família voltamos ao Brasil, depois de 5 anos no Japão. Foi uma incrível coincidência que eu só percebi na semana passada. Exatamente hoje, completa 1 ano que nós chegamos ao Brasil de volta do Japão. E até hoje, 1 ano depois, eu ainda escuto as pessoas perguntarem: como é que você está se adaptando? Está gostando de voltar? Como é que está sendo a sua adaptação? A família, as crianças estão bem? Eu acho que as pessoas esperam que eu fale: não, estão odiando o Brasil, como eu queria estar no Japão. A gente adorou voltar para o Brasil, a gente tinha saudades do Brasil, da família, dos amigos, da comida, do sotaque, da língua, mas é claro que a gente tem muita saudade do Japão. Foram 5 anos lá, de profundo aprendizado, saudades do que a gente viveu, do que a gente deixou lá, mas principalmente, sim, do que a gente aprendeu lá. A minha mulher, que é jornalista, Taiga, ela fala uma coisa muito certa. Apesar do Japão não ser um país perfeito, não existe lugar perfeito, mas no Japão a gente precisa focar no que realmente interessa, no que vai ser bom para a gente, no que vai fazer a gente crescer. E tem muita coisa lá que nos faz crescer a cada dia, a cada vivência, a cada vez que você visita o país, ou nesses 5 anos, como eu já falei com alguém hoje aqui, todo dia eu aprendi uma coisa nova. E particularmente na minha profissão, eu acho que se a Thelma tem esse lado tão emotivo e tão ligado ao país, eu acho que eu tenho a minha curiosidade de jornalista, e acabei esmiuçando um pouco mais o que a minha profissão me proporcionava, que era entrar na casa dos japoneses, conversar com eles, ir ao trabalho deles, nas empresas, grandes empresas, pequenas lojas, pequenos comércios, e isso me fez conhecer um pouco mais como eles vivem, como eles são, entender um pouquinho, que seja, do comportamento dos japoneses. E foram matérias incríveis que eu fiz lá, baseadas, mostrando esse extremo respeito que eles têm pelas suas tradições, a civilidade, o senso de coletividade que nos impressionou tanto. Mas talvez as reportagens mais marcantes que eu tenha feito no Japão, pelo menos para mim, foram as que falavam de educação, que tocavam no ponto da escola japonesa. E claro, quando eu falo escola, eu falo das escolas públicas japonesas, que são um exemplo de o que eu percebia lá, é que é onde as crianças ricas e pobres se encontram. Não tem diferença, elas frequentam a mesma escola. O morador da cobertura do prédio pode colocar a sua criança na escola do bairro e o filho do porteiro vai frequentar a mesma escola. O que eu percebia também é que alguns japoneses mais abastados, o que eles faziam era pegar a criança pequenininha e colocar numa escola internacional, que era para garantir o inglês. No mundo globalizado que a gente está hoje, o inglês é importante. Mas assim que essa criança fazia 7, 8, 9 anos e o aprendizado do inglês já estava consolidado, solidificado ali, ele mandava para a escola japonesa de novo. Quer dizer, na escola internacional você aprendia o inglês, e na escola japonesa é aprender a ser japonês. A língua japonesa ele vai aprender na escola, em casa, na cidade, na vida. Mas o aprender a ser japonês acontece ali na escola. E era incrível perceber, poder entrar numa escola japonesa, e foram 3 matérias que me marcaram muito. Uma delas todo repórter faz quando vai ao Japão, seja morando lá ou visitando a convite do governo japonês. Como as crianças ajudam na limpeza, na manutenção da escola. O limpar o chão, o arrastar as mesas, o limpar o corredor, a pia. É emocionante ver isso. Deve ser para economizar com o faxineiro, deve ser para não gastar tanto. Não, é para ter respeito, é para entender que aquilo ali é dele e ele tem que saber cuidar, e ao mesmo tempo é de todos.
Isso é um tremendo aprendizado. E entre tantas matérias que eu fiz, várias pessoas me contatavam no Japão. Puxa, como é que você fez aquela reportagem? Será que eu posso trazer para cá esse exemplo? Infelizmente, com a escola, com a educação japonesa, entre tantas matérias que eu fiz, nunca ninguém me procurou. Claro que vocês aqui devem conhecer vários exemplos de escolas que têm esse tipo de atividade, esse tipo de envolvimento do aluno, da criança com a manutenção da escola, mas eu particularmente não conheço nenhuma. E isso ficou um sentimento meio de tristeza. Como o Brasil, eles viam aquelas reportagens e, que legal. E não percebiam como a gente poderia tentar implantar certos movimentos desses aqui. Uma outra matéria que me empolgou muito foi a que eu tratei de como as crianças grandes cuidam das pequenas dentro da escola. Quer dizer, uma turminha de terceiro ano, na virada do ano, eles recebem na sua sala de aula os alunos do segundo ano, os pequenininhos, e mostram para eles os cadernos, como é que vai ser a mochila, como é que é o quadro negro, como é que o professor dá aula. É um tremendo aprendizado esse. Quer dizer, o menino da terceira série, ele sabe que tem um maior que ele, que vai cuidar dele, mas ao mesmo tempo ele tem a responsabilidade de cuidar daquele pequenininho. E isso vai passando ao longo de todo o ano, de todos os anos escolares, e segue para a vida, um cuidando do outro, o maior cuidando do menor. Isso é muito simbólico e muito forte para mim. E uma terceira reportagem que me marcou foi sobre, não sei se todos vocês vão saber a palavra, o Bukatsu, que é as atividades extra-classe, quer dizer, lá as aulas são em período integral. Isso, infelizmente, a gente também tem pouquíssimas escolas aqui, entrar às 8 da manhã e sair às 3, 4 da tarde. O diretor me falava, a criança não pode ir para casa cedo, a criança tem que ficar aqui na escola, entre os amigos, com professores, sendo olhada de perto, mas, claro, com atividades. Não pode ir para casa, vai ficar jogando videogame, vai ficar na televisão, o que às vezes não é tão ruim, mas... Mas é claro que na escola é muito melhor. E na escola, nesse período de Bukatsu, você pode fazer esportes, você pode fazer música, você tem contato com computadores. Esse era outro choque também. Quando eu entrei na primeira escola japonesa, cadê os computadores? Cadê o robô? Não, é quadro negro, é giz, é carteira escolar. Às vezes no mesmo prédio que os pais estudaram e os avós estudaram. O mesmo prédio que os avós cuidaram quando eram pequenos, o mesmo prédio que os pais cuidaram quando eram pequenos, o mesmo prédio que eles estão cuidando e que eles vão saber que os filhos e seus netos também vão cuidar, também vão estudar naquele prédio ali. Isso é muito marcante para mim. E no Bukatsu, eu estava passando pelo corredor e vi uma aula interessante, que era uma aula com um trenzinho, ferrorama, né? Modelo. Aí eu pensei, isso é uma brincadeira, que interessante, né? Deve ser para passar o tempo. Aí eu entrei na sala e vi que eram crianças que tinham algum problema de aprendizado, algum déficit de atenção, algum déficit de aprendizagem. Aí pensei, essas crianças estão aqui no cantinho, brincando para não incomodar os outros alunos. Sei nada. Fui falar com a professora, e a professora explicou, a gente usa essa brincadeira, que é uma brincadeira com um trenzinho modelo, mas eu peço para eles construírem as cidades japonesas ao redor do brinquedinho, do trenzinho que fica rodando no trilho. Quer dizer, eles tinham que pesquisar sobre as cidades, pesquisar os prédios mais importantes, o parque, onde fazer a distribuição do hospital, da estação de trem. Vamos fazer Hiroshima, aqui vai ser o parque, aqui vai ser o museu, aqui vai ser o prédio da cúpula que resistiu à explosão da bomba. Olha quanto aprendizado envolvido numa brincadeira, e para aquelas crianças que poderiam ser deixadas de lado, que em tese não vão render muito na escola. Naquela escola, aquelas crianças tinham uma atenção toda especial e com um aprendizado todo especial. Mas talvez a matéria que eu mais tenha gostado de fazer nesse tema educação não trata diretamente de escola, mas sim de um objeto, de uma parte do material escolar que é tão simples, mas consegue ensinar tanto e carregar tanta tradição. Eu peço licença para passar essa reportagem para vocês agora, muitos de vocês devem ter visto, mas é uma matéria que eu achei muito legal fazer e gostaria de dividir mais uma vez com vocês. Depois a gente volta a se falar. E agora que as aulas vão recomeçar e que as famílias brasileiras andam envolvidas com as compras do material escolar, vale a pena conhecer uma tradição japonesa que as crianças de lá não ousam desafiar, para a alegria dos pais. Quando as crianças japonesas vão para a escola, mal sabem que carregam com elas uma tradição. E carregar, neste caso, não é modo de falar.
as mochilas daqui. Elas são pesadas, têm um formato antigo e nenhum desenho de super-herói, banda de música ou estrela do esporte. A mochila escolar de toda criança japonesa é exatamente igual a esta aqui. O nome Randosero. É um modelo tradicional que mudou muito pouco com o passar dos anos. E aqui no Japão não tem essa história de enjoei, ganhei uma mochila nova. Não. Passei de ano, ganhei uma mochila nova. Nada disso. Durante os 6 anos do ensino fundamental, esta aqui será a mochila do Yuta. Arigatou, Yuta. Com 8 anos, Yuta mostra o que aprende na escola. E uma das lições é cuidar bem da mochila, sem esquecer a capa de proteção. Esse modelo foi ele, o garoto maduro, que escolheu. Yuta diz, prefiro assim, sem estampa, como a dos outros meninos. Yuta e os amiguinhos não sabem, mas levam uma pequena fortuna para a sala de aula todo dia. Para durar tanto tempo, as mochilas são de couro. Se for um couro sintético, tem preço começando na casa dos R$1.000, mas pode chegar a mais de R$4.000 nas lojas, se for como esta, de couro de cavalo, absolutamente macio. Em tempos em que tudo vem da China, a Randosero não. Feita ao estilo japonês, os artesãos ficam no chão, atentos a cada uma das 300 etapas de manufatura. Antigamente era vermelha para as meninas e preta para os meninos, mas hoje já existem algumas combinações. O dono da empresa diz que poderia tentar fazer a Randosero mais barata, mas usar um material mais simples ou ter menos rigor na fabricação teria um reflexo na qualidade. E ele afirma, a mochila não duraria 6 anos. Para que todos tenham uma Randosero, as famílias se unem. Os pais do Yuta destacam que foram os bisavós do menino que pagaram pela mochila, de couro de boi. A mãe lembra que os avós, os pais, todos usaram mochilas assim. Faz parte da cultura do povo japonês. As crianças aprendem que tradição não é moda e se carrega para a vida inteira. É muito bonitinho esse menininho. E é isso também. Elas aprendem a cuidar da escola e aprendem a cuidar do material escolar, a mochila. Não apenas pelo valor que existe, mas elas sabem que foi comprado com esforço. As mochilas são muito caras, realmente. E sempre na época de volta às aulas, tem paredes enormes em todas as lojas de departamento, na bicâmera, uma seção de eletrônicos desativada só para ter as mochilas, uma prateleira gigantesca. E isso foi incrível, poder contar essa história para cá, e foi exatamente, não sei se vocês repararam, foi na época de volta às aulas aqui no Brasil, quando sempre compramos novas mochilas para nossas crianças. Por que não pensar em manter, talvez dentro do espírito de Motainá e evitar o desperdício, por que não manter a mesma mochila? Claro que ela vai ter que ter um pouco mais de qualidade para durar 6 anos, mas talvez fosse um esforço que fizesse bem, não apenas para o bolso dos pais, mas para a cabeça e para a consciência das crianças. Agora, a gente está falando de legado. Eu sou do Rio de Janeiro, quando a gente teve os Jogos Olímpicos lá, falava-se muito do legado olímpico. Que legado vai ficar para a cidade do Rio de Janeiro? Infelizmente, os estádios, os ginásios que foram feitos, alguns iriam se transformar em escolas. Esse projeto não foi adiante. A gente não vê muito legado, quer dizer, talvez até surja um legado quando as crianças viram os esportistas tão perto e, quem sabe, eles não vão desenvolver uma prática esportiva, um gosto pelo esporte, por tudo que o esporte traz. Talvez ao longo dos anos a gente perceba esse legado. Porque talvez mais importante do que a gente oferecer alguma coisa, deixar o legado para alguém, é essa pessoa perceber a importância do valor daquilo que está recebendo. E isso o Japão é craque em fazer, em coisas pequenas, em mostrar a importância de coisas que a gente considera talvez passáveis, e talvez até vocês japoneses, descendentes não percebam muito isso, mas para mim foi muito marcante também. Por exemplo, as comidas típicas de cada região, de cada cidade. Você viajava pelo Japão de trem, na estação de cada estação de trem tinha um restaurantezinho, uma lojinha que tinha o bentô, com a comida típica daquele lugar, ou então o doce típico daquele lugar, a caixinha já embrulhada, pronta para levar. Eu nunca comprava, mas meu produtor, que era também meu tradutor, meu japonês é péssimo, já vou dizendo para vocês, ele sempre comprava a caixinha de doces para levar para a família dele. Isso é tão incrível, não existe uma competição de qual doce mais gostoso, mas o respeito que existe por cada lugar
ter o seu doce, por cada lugar ter o seu prato típico. Assim como em Hiroshima tem o okonomiyaki. O meu okonomiyaki é o mais tradicional, foi o primeiro que surgiu, a história é tão bacana. Mas existem outros okonomiyakis, que é um prato delicioso, e particularmente o de Hiroshima realmente é demais. Uma outra característica que é tão simples, mas é tão marcante para mim, vai ter uma foto aqui atrás que eu separei para vocês. Ao longo dos 5 anos, eu fui fotografando tampas de bueiro, ao longo das cidades japonesas, regiões que eu fui visitando. E são todas diferentes umas das outras, e é incrível porque elas retratam tradições, pontos turísticos. Gente, bota a foto, pelo amor de Deus, é muito bonitinha a foto das tampas de bueiro. Não se assustem, são tampas limpíssimas como toda a cidade japonesa é. E isso marca tanto também, porque você percebe uma proximidade entre a pessoa, isso cria uma sensação. Ali está. Não me peçam para dizer de onde é cada uma. Aquela ali é de Beppu, no sul do Japão. Ai, meu Deus do céu, eu não vou lembrar agora. Aquela ali é de... me ajudem, por favor. Vocês também não sabem, né? Esse castelo eu não vou lembrar qual foi. Se vocês conseguirem ler ali é de Shibuya, claro. Perto ali do cachorrinho de Shibuya, mas é isso, cada tampa representando. Ali tem um caminhão de bombeiros, mas eu só tirei porque era bonitinha a tampa, mas não representa nenhuma cidade, mas sim o agradecimento que os japoneses têm pelo trabalho e dedicação que os bombeiros têm para salvar vidas muitas vezes, e a tampa também é sempre diferente de um lugar para o outro. Mas é isso, são pequenas coisas que mostram os valores, que mostram a proximidade que o japonês tem com a sua cidade, ou que facilitam ter essa proximidade. E aí a gente lembra da escola de novo, como os alunos cuidavam das escolas. Quando a gente cresce, a gente cuida da cidade. Lembrando que no Japão não tem lata de lixo, não tem lixeiro, e as cidades são absolutamente limpas. Por quê? Porque as pessoas têm educação, não jogam lixo no chão, certo, mas porque também existe trabalho voluntário para catar o lixo que os outros jogaram no chão. E em Shinjuku, no centro de Tóquio, uma das regiões mais movimentadas, a maior estação de metrô, trem do mundo, milhares de pontos de comércio, boate, vida noturna. Às vezes você encontra um lixo ali, outro aqui. Aí eu falava com o meu produtor, esse japonês, mas para provocá-lo. O nome dele é Kunihiro, mas a gente chama de Kuni. Kuni, tem uma sujeira ali, olha só. E ele falava sério. É porque aqui passa muito estrangeiro. Foi um estrangeiro que certamente jogou aquele lixo ali, segundo ele. E devia ter sido mesmo. Mas enfim, em Shinjuku também foi uma outra reportagem super legal que eu fiz, que mostrava o trabalho voluntário das pessoas. As empresas pegavam um funcionário por semana e destacavam para fazer a limpeza do bairro. Era uma coisa organizada pela prefeitura, cada empresa dedicando um funcionário por semana durante 1 hora. Eles se encontravam num ponto, cada um com a sua pinça, para catar a quantidade de lixo só com pinça, um saco de lixo, uma vassourinha, e faziam um roteiro pré-determinado pela prefeitura. Ficava lindo o bairro. O bairro é movimentado, mas você não via tanta sujeira quanto você vê em qualquer ponto da cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, onde as pessoas, infelizmente, não têm essa noção de pertencerem àquele local, não têm a noção de serem donas daquele local, de serem delas aquela cidade e de terem outras pessoas também que dividem aquele espaço com elas. Infelizmente, é uma pena. Agora, essa disciplina toda, a gente também vê no trabalho. Se a gente vê no dia a dia, a gente também vê no trabalho. E eu trouxe só mais uma reportagem, não sei se meu tempo já está esgotando, mas que eu também queria dividir com vocês, que foi o trabalho de limpeza no trem-bala. Uma reportagem que eu adorei fazer e vocês vão ver. O trem-bala japonês é sinônimo não só de rapidez, mas também de pontualidade e de limpeza. E o correspondente Márcio Gomes foi conhecer uma das equipes responsáveis pelo estado impecável do Shinkansen. Ninguém fica indiferente diante de um trem-bala. As linhas aerodinâmicas fazem do Shinkansen um símbolo do Japão, especialmente quando passa dos 300 por hora. A excelência do Shinkansen depende da velocidade, da segurança, mas também do trabalho de uma turma que os passageiros mal percebem. E olha que tudo começa aqui, na plataforma de embarque. Eles circulam discretos, sabem a hora de cada chegada para respeitosamente receber o trem do qual vão cuidar. Homens e mulheres responsáveis por outra marca, a limpeza do Shinkansen. Tão ágeis quanto o próprio trem. Cada dupla fica com um vagão. São 100 poltronas
e em 7 minutos tem que limpar bandejas, levantar persianas, trocar o encosto, varrer o chão para a próxima viagem. Não é para qualquer um. Eles treinam num cenário que reproduz perfeitamente um vagão. Aqui no simulador tem até, um banheiro igualzinho ao do trem de verdade. Aliás, cuidar dos toaletes é tarefa só para os mais experientes, por causa da complexidade. Para os novatos, lições básicas. A forma correta de segurar o pano, usar a vassourinha detectora de umidade no estofamento. Parece fácil até a gente tentar. Já estou pegando o paninho errado já. Não posso tocar no... Só tomei bronca. Ela tá falando que eu esqueci de olhar o lixo, que as pessoas às vezes jogam assim, entre a janela e o banco. E ainda tem a preocupação com os detalhes, como a posição do pino que segura as bandejas. A professora reclamou que eu deixei o pininho torto. Tem que ficar retinho. A coordenadora do treinamento afirma que todo esse rigor é porque os clientes merecem o melhor. E nossa missão é entregar o Shinkansen o mais bonito possível. Trabalhando há 1 ano na limpeza, a senhora Mitaka, de 49 anos, diz que a maior dificuldade é fazer tudo em tão pouco tempo. Mas olha a dedicação. Gosto do trabalho. Vou para casa e fico pensando em maneiras de melhorar o meu desempenho. Orgulho e respeito renovados em cada viagem. A altura do Márcio deve ter atrapalhado um pouco a limpeza. Acho que o Márcio é melhor como repórter. Cansei, né? Ainda bem que não tem som. Mas, enfim, gente, é isso. Desculpa se as matérias têm um tom mais leve, não tem um tom tão emotivo quanto a Thelma nos passou aqui, mas eu acho que através dessas 2 reportagens, de tantas outras que eu fiz, eu tentei levar, de uma maneira um pouco mais leve, talvez, esses valores japoneses de civilidade, de respeito, de cordialidade. E como a Thelma falou, que ela sofreu bullying quando pequena, até hoje isso deve acontecer com pequenos japoneses aqui nas nossas escolas, com tantos brasileiros ao redor, tão soltos que nós somos, mas para os jovens Nikkeis, o que eu diria, para os Newkeis, o que eu diria era que tentem unir o melhor dos 2 mundos. O Japão tem coisas maravilhosas, como a gente vai falar aqui o tempo todo, e como vocês bem sabem, que vocês ouvem dos pais, dos avós de vocês, mas o Brasil também tem coisas maravilhosas. Se a gente conseguir unir esses 2 lados, essas 2 culturas, essas 2 nações tão diferentes, culturas tão diferentes, mas que de alguma forma tão mágica se encaixaram tão bem nesses 100 e tantos anos de imigração, nessa convivência que nós temos aqui, eu acho que vocês são privilegiados de terem uma origem tão antiga e tão bacana e viver nesse país aqui que é tão mágico como o nosso. Juntar isso tudo é missão de vocês. E acho que fazendo isso, vocês serão muito felizes. Muito obrigado.